quando a gente fala em medicamento para colesterol, o medicamento para colesterol diminui abruptamente a quantidade e a produção de coenzima Q10, que nada mais é do que o pulmão das nossas mitocôndrias. A produção, a coenzima mais importante para a produção de energia celular. Sai bloqueando, né? A gente fala muito assim, os suplementos eles devem estar coordenados entre eles, contextualizados, para poder te trazer os benefícios que você espera. Então, por isso que é importante analisar cada caso e que o meu protocolo de suplementação nunca vai ser igual ao seu, porque você tem condições diferentes de saúde. Mas não adianta você estar usando essas coisas maravilhosas direcionadas para o seu caso. É aquela história do rio de água corrente, cheio de mineral. Se você polui esse rio, a poluição vai para o terreno ao redor, e não importa a quantidade de mineral. Então, no final das contas, os teus antioxidantes, os teus suplementos, eles só vão funcionar se você fizer a sua parte. Cai naquela regrinha da vida de que ninguém nunca vai conseguir fazer nada por você se não começar por você, né? Então, você nunca vai ter sucesso no seu trabalho ou na sua saúde se você não fizer a sua parte. Né? O professor, ele te ensina, agora ele não te deixa inteligente. Não, né? O médico, ele diz onde está o erro, ele te diz o caminho, mas ele não te cura. É você que vai assumir a atitude que vai te curar, né? E as pessoas, quando a gente fala nessa história de doença, as pessoas, elas querem um nome de uma doença, né? Uma doença conhecida, um nome de uma doença. E eu falo assim, não queira o nome de uma doença, que o nosso objetivo aqui na medicina preventiva é evitar que ela se instale. Tomara que a gente não ache o nome. Mas você tem todas as pistas de que com o tempo isso vai acontecer. Eu dou muito o exemplo da glicemia, que eu lembro que eu recebi um paciente com uma glicemia de 99, obeso, colesterol alterado, sedentário, também doença autoimune, Hashimoto. E ele, peraí, Bartô tá aqui querendo subir em cima de mim. E aí ele disse, doutora, eu fui em alguns profissionais, porque quando eu vi a minha glicemia de 99, eu fiquei desesperado, porque a minha família inteira é diabética, e assim, parentes que arrancaram os membros, parentes que estão na cadeira de roda, e eu não quero viver isso, eu não quero ficar assim. E aí, eu cheguei nos profissionais e eles disseram para mim que não tinha problema, que estava normal, que eu não estava diabético, que quando eu ficasse diabético, eu voltasse lá, que eles iam me tratar como diabético. Oh, meu Deus. Aí eu disse assim, mas porque tem gente que já cuida da doença instalada e a doença sempre vai existir, e tem gente que evita que ela chegue, né? Então, é que você foi no lugar errado para evitar que ela chegue, né? A visão é diferente. Aqui sim, a gente vai assumir atitudes, você vai ter um direcionamento, né? E vai ter um suporte para conseguir mudar o seu estilo de vida, porque mudar o estilo de vida não é fácil, né? E é para isso que a gente estuda tanto e que a gente está direcionando os nossos pacientes, né? Então, às vezes, a gente usa também. Meu marido chegou aqui. A gente dá a pá, a gente dá o tijolo, a gente dá o cimento, a gente dá a obra. E o paciente, vocês pegam tudo isso e vocês que vão construir essa obra. É o pedreiro, né? Vocês são os pedreiros, né? A gente só orienta. Então, se a gente der toda essa orientação e você, como pedreiro, não fizer, né? Não fizer só para colocar em prática, vai sair do papel o projeto. O projeto está lindo. A gente está super habituado a construir vários projetos por dia. Vários desses projetos saem do papel, têm o maior sucesso e outros não saem, porque as pessoas não executam, né? Então, mas se você olha assim, é aquela pessoa que ela não consegue executar muita coisa na sua vida, né? Tá sempre frustrada em vários aspectos. Primeiro, você assumir as regras da sua saúde, aí você consegue ter um comando legal para as outras coisas. Porque uma pessoa que não está saudável, ela não está bem também mentalmente, não tem como, né? Você está com dor, aí você não produz direito, você está com o cérebro inflamado, eu digo muito cérebro desnutrido, né? Você falou da língua, faltou metilcobalamina, né? Formativa da vitamina B12, você forma pouca serotonina no teu cérebro, tem avidez por doce. E aí você vai comer um monte de açúcar e vai se inflamar mais com carência de metilcobalamina. E aí o que é que acontece? Você está irritado, você está ansioso, você não se concentra, aí falta metilfolato, falta piridoxalfosfato. E o que é que acontece? Você vai ficando cada vez mais carente, menos produtivo, mais ranzinza e mais mal-humorado.
como é que produz desse jeito? Aí, doutora, é que a vida é muito corrida, não dá pra fazer exercício, não dá pra fazer dieta, não dá pra levar a lancheira, eu não vou comer salada na rua. Aí toma medicamento pra quê? Pra ansiedade, porque tô muito ansiosa, muito irritada, muito angustiada, muito agitada. Tô comendo muito doce. Problemas, né? E produzindo menos. Não tem como, né? Então, a gente tem... Eu digo assim, gente, a primeira consulta, desinflamar para funcionar. Vamos fazer uma faxina na casa, né? A partir da próxima, a gente começa a pensar na decoração. É exatamente isso, amiga. Esses dias também eu atendi um paciente que teve Covid, né? E depois do Covid, apareceram várias coisas. Ele teve Covid pesado, não era meu paciente ainda, ele veio agora. O Covid dele foi muito grave, quase que ele vai para o tubo, foi entubado. Quando passou o Covid, apareceram várias inflamações, várias. Ele, um paciente com sobrepeso, sedentário, se alimentando mal, sem suplementar e tomando muito medicamento, e tomando medicamento até hoje por conta do Covid. Tomou corticoides em doses altas, ok, tinha que tomar na época do Covid pela inflamação, mas depois do Covid foram surgindo outras inflamações articulares, enfim, e foi necessitando tomar muito corticoide. E com compulsões alimentares, todo desorganizado. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas por que isso aconteceu? Aí eu disse para ele, o seu rio já estava poluído, mas ele estava parado. Imagina um rio poluído parado. A poluição está ali em cima, né? Estática. Veio o Covid e balançou a água do rio. Então, mexeu tudo, foi um rebuliço. E aí é exatamente o que acontece. Manifestações de inflamação crônica se agudizando em várias áreas do corpo, sem ter o tratamento eficaz para aquilo, utilizando cada vez mais medicamentos que, ao contrário do que a gente acredita, acaba inflamando mais ainda, porque a gente não tratou a causa. É bem complicado, né, amiga? Assim, em época de pandemia, a gente escuta muito, fulano jovem, super saudável, treinava, atleta, foi entubado, quase morre. E aí você olha assim, observa direito, você não sabe a condição de saúde daquela pessoa. O fato de fazer atividade física não quer dizer que a pessoa é saudável. Eu tive um caso de um parente distante que foi entubado, ficou muito tempo na UTI, quase morreu, que super sempre treinou, mas é uma pessoa que tem uma doença autoimune que as pessoas não sabem que tem, né? Tem psoríase que é uma doença autoimune. Né? O próprio paciente nem considera. Quando é um autoimune assim, as feridinhas aqui no cotovelo que ainda não tá ruim. Um paciente que tinha uma rinite crônica, todos os dias espirrava, uma cefaleia que nem os analgésicos mais fortes passavam. Tanto é que no começo do Covid, não tomou remédio nenhum, porque achou que era a dor de cabeça de sempre, a rinite alérgica de sempre. Se alimentava de Coca-Cola, biscoito recheado, sorvete, lasanha, acarajé. E assim, a única coisa que fazia na vida era treinar. E por ser bom no esporte, as pessoas achavam que era saudável. Mas um estilo de vida que não é bacana, né? Um estilo de vida ruim com uma doença autoimune. Aí, assim, fulano treinava e quase morreu, não tem nada especial de saúde. Gente, tem. Vocês que não sabem o estilo de vida nos detalhes que a pessoa leva e sai soltando informação assim. É muito difícil dar opinião num paciente de Covid que agravou sem saber dos detalhes, né? Então, assim, ser atleta é ter disciplina na alimentação, na qualidade do sono, é não fumar, é não beber, é dormir bem, é não viver espirrando, né? É não comer açúcar. Então, ele não era atleta, ele só treinava. Não era. Olha aí, gente. Olha o tanto de informação que a Manu falou. E eu tenho certeza que muita gente se encaixa nisso daí. Muita gente, muita gente. Na live de terça-feira, né, que foi a live de lançamento do curso, eu convidei uma paciente minha para dar um testemunho, para falar. E ela era uma paciente que tinha doença de Hashimoto e que foi no médico, o médico disse que ela ia ter que tomar medicamento para tireoide o resto da vida. E ela não se conformou com isso. Só que o medicamento da tireoide não cuida de Hashimoto, né? Já começa aí. Pronto, exatamente. Exatamente. Ela não se conformou porque ela disse, não vou fazer isso. Então ela foi até mim, ela seguiu todas as orientações e hoje ela está gestante de 15 semanas, sem tomar nada para tireoide. Só suplementando vitaminas, minerais, enzimas, coenzimas, ômega 3, probiótico, treinando. Detalhe, sofrendo muito bullying. Eu morri de rir com ela, porque
fazendo tudo isso super bem, sofrendo bullying pela modificação do estilo de vida que ela fez. E ela modificou não só o estilo de vida dela, modificou do marido, modificou dos filhos que ela já tem, só com informações. Né? Então, gente, nessa live que a gente fez de lançamento, foi na terça-feira, foi quando a gente abriu o site Cura Sem Medicamentos, que a gente abriu as inscrições para que todo mundo tenha acesso a isso, amiga, de forma organizada. Né? Eu vou fazer atividade física, isso vai fazer com que eu pare de tomar meu medicamento para pressão? Somente isso? Não. Eu vou beber bastante água por dia, somente isso vai fazer com que eu pare de usar meu medicamento, ou que eu evite usar o medicamento? Não. É um conjunto de ações que você vai criando, que você vai construindo ao longo dos anos, que você vai acrescentando à sua vida, que muda a sua vida. E, além de tudo isso, eu vou dizer aqui para vocês, eu tive a ideia, a gente teve a ideia de fazer um curso, amiga, com um valor acessível, que cabe no bolso de todo mundo. É um curso, gente, que é voltado para pessoas informativo, leigas, né? Informativo, né? Não é um curso para médico. É para direcionar, mastigar. Isso que a gente conversa nas lives, né? Embora muito médico precise fazer. Não, o que eu falo assim, não é para que as pessoas é informação para o ser humano, né? Exatamente. Muito me admira, assim, me angustia que médico não entende de comida, que você chega no hospital, no pós-operatório, as pessoas trazem alimentos inflamatórios para quem está precisando cicatrizar, né? E às vezes não te dão nem a opção de trocar aquele alimento que inflama. Então, isso realmente me angustia bastante. É necessária a informação para todo mundo. Mas é por isso que eu digo, assim, eu acho que muitos médicos precisam fazer para poder terem um despertar, sabe, amiga? Terem um despertar de que não é só passar medicamento, que você precisa saber quem é o paciente, saber o que ele sente, saber como é a vida dele, antes mesmo de usar o medicamento. É um curso que eu tive a ideia de fazer para todos os profissionais de saúde. Qualquer profissional de saúde, uma enfermeira precisa saber, um nutricionista precisa saber. Todo profissional de saúde precisa ter essa visão. Uma mãe e um pai precisam saber, né? Uma mãe, eu recebo muito direto, doutora, você atende criança? Eu digo, eu nunca vou conseguir mudar o estilo de vida de uma criança que os pais não mudaram. Você primeiro tem que ser paciente, não tem como, né? Talvez o seu filho nem precise ir no médico para melhorar isso, mas você precisa mudar. A criança aprende pelo exemplo. Eu postei hoje Bela agachando, amiga. Bela aprendeu a andar um dia desses, fazendo agachamento. Né? Ela fica aqui, eu tô treinando em casa, ela fica do meu lado imitando. Né? Então, assim, o exemplo ele arrasta. Você quer que o seu filho não tenha rinite alérgica, não reclame de dor na barriguinha, né? Que não fique irritado, que não fique ansioso, que seja uma criança obediente, mas você entope de biscoito recheado. Né? É tão complicado isso. Eu falo muito assim, o mínimo que você pode fazer por você é fazer boas escolhas na sua rotina, né? É nutrir o seu corpo com combustível de qualidade, porque ninguém coloca gasolina adulterada no seu carro. Então, isso é o mínimo que você pode fazer. O resto, você precisa de um médico mesmo para direcionar. Então, às vezes, tem pacientes que têm um péssimo estilo de vida e, por conta disso, tem dificuldade em mudar os hábitos. Às vezes, a resistência insulínica está tão alta que piora a ansiedade, casos específicos. E tem outras pessoas que têm excelentes hábitos, mas têm uma genética muito ruim de doenças, né? Muito florida. Essas pessoas, elas precisam mesmo ter um direcionamento diferente, elas têm outras carências, né? E é por isso que a gente suplementa. Né? Já as pessoas que têm dificuldade na adesão, a gente vai dar o suporte, né? E os medicamentos pontualmente falando, para que elas comecem a ter uma adesão, e aí a gente retira depois. E é tão interessante porque a gente, e cada um que está aí assistindo, sabe o que deve comer e o que não deve. Sabe mas não faz, né? Não faz. Mas não faz, amiga, exatamente porque precisa de alguém que pegue na mão e vá. Eu tô vendo aqui uns comentários que eu achei fantástico. Alguém falou aqui, autoconhecimento pode salvar, salva. Para se curar, precisamos estudar, precisamos. Este curso pode ajudar no tratamento da cura da gastrite muito. Sabe? Então, assim, no curso, o que eu fiz? Eu fiz um curso teórico e prático. Na teoria, vocês vão entender como funciona o corpo, o que é doença, como a doença atinge o corpo espiritual, como ela passa para o corpo físico, o que a gente pode fazer para evitar
que as doenças espirituais da mente atingem o corpo físico. Como o alimento interfere positivamente e negativamente, como o estresse interfere positivamente e negativamente, o que a gente pode fazer para gerir o estresse, quais são os efeitos do estresse no nosso corpo, quais são os chás que a gente pode ingerir, tomar para evitar utilizar medicamentos. E além da teoria, tem a prática. Então, no final de cada módulo, eu coloquei tarefas. Então, as pessoas elas vão ter tarefas. Nessa semana, a sua tarefa é essa. Na outra semana, a gente vai somar essa tarefa a uma outra tarefa. Então, eles vão acrescentar hábitos a cada semana que vão subir o degrau da escada, né? Exatamente. Vão colocar tijolinho por tijolinho. E no final do curso, eles vão ver a obra construída. Pode ser que no meio do curso, um tijolo não sirva, um tijolo caia. Pode, mas você vai lá e coloca de Faz novo. o reparo. Exatamente. Então, e essa é a grande intenção. Porque a gente sabe que o medicamento inflama, o medicamento, de novo, quando é usado de forma indiscriminada, né, de forma irregular, enfim, sem causa, sem juntar, né, a necessidade com o que você faz para não utilizar. Sabe o que acontece, amiga? É o caminho mais curto, né? É o caminho mais curto, é a consulta mais curta, né? Silencia aquele sintoma e aí o paciente não perturba, né? Mas está postergando um problema. A gente vê muito isso com os óleos, que eu disse, vamos falar dos omeprazóis da vida. Gente, seu estômago foi feito para viver num ambiente ácido. Se de repente aquele ácido que ele foi feito para viver está fazendo mal a ele, tem um desequilíbrio. Onde é que está o desequilíbrio? O que é que você está comendo? Né? Então, assim, é a mesma coisa você dizer para o ser humano que, infelizmente, ele vai ter que se mudar para Marte, porque o oxigênio da atmosfera está fazendo mal, então ele vai ter que sofrer uma mutação, virar extraterrestre para viver em Marte. Não é assim? Amiga, metaplasia intestinal no estômago. Omeprazol. Vai acontecer o quê? É ter dentro do estômago células de outro planeta vão proliferar lá dentro. Aí depois você tem um câncer, depois você tá esquecido. Ai, não sei por que fulano teve câncer. Né? Fulano treinava, tomava chá no saquinho branco, que botava lá água quente direto do micro-ondas, liberava substância cancerígena do saquinho branco, tomava omeprazol, que ninguém sabia, porque era muito estressado, trabalhava demais. Então, era chá no saquinho branco na água quente. Omeprazol, 12, 13, 15, 20 anos da vida. Né? A mãe treinava, competia. Vai ter câncer. Né? Foi assim, ai, bichinho, que azar, tá vendo que o câncer tem nada a ver? Tem sim. Né? O que acontece é que as pessoas não sabem dos detalhes, não sabem como é que estavam as vitaminas daquela pessoa, se aquela pessoa era resistente à vitamina D, que toma e a danada não sobe, né? Então, é muito detalhe. E a gente tá aqui para cuidar desses detalhes. Né? Toda doença, pessoal, toda doença é saudade do lar. Nunca esqueçam essa frase. Eu deixei muita gente perguntando aqui do curso, eu deixei fixado aqui o site do curso, depois vocês entram para ver. Lá tem os valores, lá tem explicando cada módulo que vai ser falado. Mas toda doença é saudade do lar. O que eu quero dizer com isso? É o corpo dizendo que tem alguma coisa errada, que aquilo não pertence a você. Então, se o teu estômago está doendo, ele está dizendo que você está dando algo para o seu estômago que não pertence a ele. Se tua cabeça está doendo, a tua cabeça está dizendo que você está fazendo algo que não está condizendo com o que é bom para ela. Então, é uma forma do teu corpo manifestar revolta. É uma reclamação dele, né? Só que inicialmente é sutil. Eu digo que o organismo vai dizendo assim, rapaz, esse negócio aqui não tá bacana para mim. Mas eu vou tolerar, eu vou tentar, né? Eu vou tentar. E ele vai tentando. Aí você tem um estufamento levezinho. Daqui a pouco seu intestino prende. Aí você tem uma dor de cabeça. Um belo dia você não consegue levantar da cama com dor de cabeça. Tá com a barriga de grávida de 4 meses, né? Mas é uma coisa progressiva. E você tá acostumada com um levezinho. E o negócio vai aumentando devagarzinho. Que quando ele fica grave, você tá acostumada. Exato. Porque o estímulo vem contínuo piorando ao longo do tempo. Então, exato, é o cultivo da doença, né? Então, é aquela história assim, às vezes o paciente fala, tá, doutora, como é que eu vou descobrir o que é que eu tô dando pra minha cabeça que tá ruim, que tá causando dor de cabeça? Eu digo, é eliminação, vamos ver a clínica. No fundo, você sabe. Fica na luz,
né? Esses dias a minha mãe ligou 11 horas da noite para falar coisa ruim. Eu digo, mãe, tu podia ter me contado isso amanhã de manhã. Mulher, vamos fazer o seguinte, se acalma e esquece. Amanhã de manhã a gente conversa esse negócio ruim. Porque Olha, você tem que se acalmar para dormir. O negócio ruim é de manhã, hora útil. Você resolve horário útil, né? a minha live com a Thaís, que foi mais cedo, né? Foi Eu sobre o tentei ver um medo. pedacinho. Tava cuidando de Pois Bela. foi sobre o medo, né? E eu tava falando para ela que, assim, a frequência vibracional, isso é medicina quântica, tá, gente? A frequência vibracional da Terra hoje gira em torno de 27 Hz. A frequência vibracional de um vírus é em torno de 5 Hz. Quando a gente vibra no amor, na compaixão, na alegria, a gente vibra acima de 100 Hz. Então, quando a gente vibra esses sentimentos bons, a gente, de certa forma, se previne de infecções virais. O medo tem uma frequência vibracional, sabe de quanto? 0,2 Hz. Imagina, o medo é 0,2, o vírus é 5,5. Quem ganha nessa briga? O vírus. O vírus é 5,5, o amor é 100. Quem ganha nessa briga? Agora, o amor que eu tô falando não é amor, amar quem ama a gente, não. Isso é muito fácil. É amar quem não ama, é amar quem discute, é amar quem não aceita as nossas opiniões, é amar uma quem pensa o evolução, né, contrário. amiga? É uma evolução. Orar, amiga, orar, rezar, prece, pode chegar até 350 Hz. E por mais que muita gente esteja sofrendo nesse período, eu acredito que a energia vibracional da Terra nessa pandemia também aumentou, porque também aumentaram as orações, né? Então, a gente tem que parar e tem que pensar que nós somos feitos de energia, que isso é fundamental para que a gente tenha saúde e é também fundamental para que a gente evite utilizar medicamento. Porque toda doença, antes de atingir um corpo físico, ela passou pelo corpo espiritual. Né? São os 6 estágios da doença. Os 3 primeiros, eles atingem o campo sutil, que é o ego, a nossa imagem, a nossa emoção, a nossa mente, o nosso espiritual. Então, se a gente não combater a doença aí, a gente abre as portas do corpo físico, a doença se instala. E se a gente não tiver o conhecimento do que fazer para evitar que essa doença física se instale no nosso corpo físico, a gente vai acabar também utilizando medicamentos que vão aumentar a nossa intoxicação, aumentar a nossa doença e aumentar a necessidade de outros intoxicantes. É o que a gente sempre fala, né, amiga? Todo mundo sabe que ser positivo atrai coisas boas, né? Você vê que as pessoas que têm mais fé, que as pessoas, elas têm mais paz, elas são mais sorridentes, elas são mais leves. Não é uma coisa aleatória, né? Tem uma explicação para tudo isso. E mesmo assim, as pessoas insistem, né, em fazer errado. Eu atendi ontem, amiga, uma mulher de 24 anos com 3 filhos, que ela 110 quilos, 1,60 m, algo desse tipo. E uma filhinha de 9 meses e a mais velha tem 8 anos, se eu não me engano, algo próximo disso. Ela tá com H. pylori, a bactéria do estômago, há 2 anos. E aí ela fez, então, doutora, eu tô com H. pylori, eu tenho 110 quilos, aqui a gente só come macarrão, biscoito, refrigerante, suco com açúcar, leite, um doce, uma bananada, uma rabada, aquela coisa, e morro de medo de câncer. Aí eu disse, não está compatível essa informação. Aí eu fui explicar a ela que o principal fator de risco para o câncer de estômago era o H. pylori e que todo esse estímulo alimentar que ela dava inflamava mais, caía a imunidade dela. Aí ela tem, das 3 filhas, 2 são intolerantes à lactose e uma é a PLV. E as 3 choram com dor na barriga, as 3 reclamam de... Uma tem intestino preso, enfim, cada uma tem um sintoma. E eu perguntei com que frequência elas faziam isso. Ela disse que todo dia elas comem biscoito. Então, assim, gente, você tem medo de câncer, você tá com obesidade, você tem 3 filhos pequenos que choram por conta do alimento que você dá para eles. Tá tudo, não tem pensamento conexo aí, sabe? As coisas, elas vão colocar os pensamentos em ordem, né? E não é assim, aqui é assim, a gente come assim. Não, você tá me procurando para eu te ajudar a mudar. Você tem que ser proativa nisso daí,
eu fiquei bem angustiada com esse caso. Ontem, quando acabou, eu preciso de 1 hora para respirar, meu Deus. Porque chega a dar desespero, né? A gente quer pegar na mão e vamos, você consegue. A gente tá aqui para isso, a gente faz a live, a gente informa, a gente usa o Instagram, a gente expõe a nossa vida, né, amiga? Para mostrar que é possível, que nós somos pacientes, que a gente também faz. Porque a gente vem de uma geração e de anos de medicina, onde os médicos nunca foram exemplo do que fazem. Quantas vezes, né, a gente vai num cardiologista, na faculdade mesmo, né, amiga? Lembra os nossos professores de cardio? Lembro. Gigantes, meu Deus do céu, a blusa nem fechava. A gente tem que ser exemplo. E eu acho que é isso que a gente procura ser. Eu, a Manu, a gente que está nessa área de prevenção, a gente procura ser exemplo. Exemplo no que a gente prega, no que a gente faz, né? Que é muito mais importante do que a gente está aqui falando para vocês, que é importante também, esse conhecimento compartilhado, é a gente praticar e a gente falar para vocês o quanto é bom, o quanto é um caminho sem volta, né, amiga? O quanto é bom não usar medicamento, o quanto é bom suplementar, o quanto é bom todo dia a gente ter uma suplementação que nos ajude a ter uma memória, a ter humor, a ter qualidade de vida, a ter energia, a ter disposição, a praticar atividade física. E cheiro, que eu passei anos na minha vida sem sentir cheiro. A sentir o corpo respondendo a um estilo de vida saudável. Isso é o mais importante, gente.